O sol mal despontava sobre Cafarnaum, mas a cidade já estava desperta. Pelas vielas estreitas e poeirentas, corria uma notícia que incendiava corações. Jesus estava em uma casa, ensinando. O carpinteiro de Nazaré, cuja voz ecoava como trovão suave, havia se tornado o centro de todas as conversas. Pessoas largavam suas tarefas, comerciantes fechavam suas bancas e até crianças abandonavam suas brincadeiras. Todos se aglomeravam em direção àquele lugar. A casa simples e pequena logo se tornou insuficiente. Gente amontoada em cada canto, nos corredores, junto às portas, até nas janelas. Uns buscavam cura para enfermidades incuráveis, outros ansiavam por ouvir palavras que davam sentido à vida. O ar era pesado, saturado pela respiração coletiva e pelo fervor de uma expectativa quase palpável. Era como se o tempo estivesse suspenso, aguardando um acontecimento grandioso. A algumas ruas dali, 4 homens caminhavam com esforço. Suas mãos seguravam firmemente uma maca improvisada, onde repousava um amigo paralítico. O corpo dele era frágil, marcado por anos de impotência, mas os olhos, ainda que cansados, guardavam uma centelha de esperança. Aqueles homens não estavam apenas transportando um enfermo, carregavam um destino que poderia mudar para sempre. O paralítico, deitado, sentia cada solavanco da maca. O balanço irregular lhe lembrava sua condição, dependente e limitado, sempre à mercê dos outros. Mas naquela manhã havia algo diferente em seu coração. Talvez fosse a maneira como os amigos o olhavam, ou talvez a atmosfera da cidade, tomada pela presença de Jesus. De algum modo, ele ousava acreditar que aquele poderia ser o dia de sua libertação. E os 4 amigos caminhavam firmes. Cada passo ecoava não só como esforço físico, mas como oração silenciosa. Eles carregavam não apenas um homem, mas a convicção de que a fé pode abrir caminhos onde a lógica enxerga apenas muros. Quando chegaram à casa, o cenário era desanimador. A multidão formava uma barreira impenetrável. Pessoas de todas as idades comprimiam-se umas contra as outras, cada uma tentando garantir um lugar próximo de Jesus. As portas estavam bloqueadas, as janelas abarrotadas, e até os arredores da casa eram um oceano humano. O paralítico fitou os amigos, e em seus olhos surgiu a sombra do velho sentimento: frustração. Quantas vezes já havia tentado alcançar algo e visto as circunstâncias fecharem as portas diante dele? Sua respiração se tornou pesada, como se a derrota fosse inevitável. Mais uma vez, parecia que a vida o condenava à espera. Mas aqueles homens não eram de desistir. Suas mãos calejadas, acostumadas ao trabalho duro, não soltaram a maca. Eles se olharam em silêncio, e nesse olhar havia mais que palavras. Havia decisão. Não permitiriam que a multidão fosse o fim do caminho. Se não havia entrada pela porta, criariam uma nova. Foi então que surgiu a ideia audaciosa. Subiriam até o telhado. Um plano arriscado, quase insano, mas carregado de coragem. A fé, afinal, não segue o raciocínio comum. Ela ousa onde a razão recua. E quando a necessidade encontra a convicção, a ousadia se torna inevitável. Aos olhos da multidão, a cena parecia absurda. Homens escalando a casa com uma maca. Muitos murmuravam, alguns riam com sarcasmo, mas outros observavam em silêncio, tocados pela determinação que viam diante deles. A fé, mesmo quando ridicularizada, sempre causa impacto. O telhado era de barro endurecido e vigas de madeira. A subida foi lenta, arriscada e exaustiva. O suor escorria pelos rostos, pingando sobre o amigo que observava imóvel, mas com o coração acelerado. Cada passo era um desafio, cada movimento exigia confiança mútua. Ao chegarem lá em cima, respiravam com dificuldade. O peso do corpo e o calor do sol testavam suas forças, mas a convicção permanecia intacta. Eles não haviam carregado o amigo até ali para desistirem a poucos metros de Jesus. O telhado agora não era obstáculo, mas apenas a última barreira a ser rompida. Com mãos firmes, começaram a remover as telhas. O som do barro quebrando ecoava dentro da casa, chamando a atenção de todos. Primeiro vieram olhares curiosos, depois expressões de espanto.
Quem ousaria interromper o mestre daquela forma? A abertura foi se formando pequena no início, até ser grande o suficiente. Pela fenda, a luz do sol atravessava o ambiente, iluminando o espaço onde Jesus ensinava. O paralítico, estendido, aguardava o momento de ser descido, como se sua vida dependesse daquele último gesto. E, de fato, dependia. Naquele instante, não eram apenas amigos que desciam um homem. Era a fé que descia do céu até os pés do Salvador. O silêncio se espalhou como um manto sobre todos os presentes. Os olhos da multidão estavam fixos naquela cena. Um paralítico estendido no chão, exposto diante do mestre. O ambiente, antes cheio de vozes, agora parecia prender a respiração. Jesus, sereno, não demonstrava surpresa. Seu olhar não era de reprovação pela interrupção, mas de ternura. Ele ergueu os olhos e viu os 4 amigos inclinados sobre a abertura do telhado, suados, sujos, mas cheios de expectativa. Naqueles rostos, ele enxergou algo raro, uma fé viva que não recua diante das barreiras. Depois, fixou o olhar no homem à sua frente. Não viu apenas um corpo enfermo, mas uma alma marcada por dores, culpas e frustrações. A paralisia não estava apenas nas pernas, estava também no coração. E então, com voz firme e compassiva, disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. A multidão se agitou. Muitos não entenderam. Esperavam ouvir: seja curado, levanta-te. Mas não perdão. O perdão soava ainda mais escandaloso do que a promessa de cura. Sussurros ecoaram pelo ambiente e os rostos dos líderes religiosos endureceram. Quem ele pensava que era para falar assim? Mas Jesus não se importava com as expectativas humanas. Sua palavra não visava aplausos, mas revelação. Ele não apenas enxergava a paralisia do corpo, mas a escravidão da alma. Antes de levantar o homem fisicamente, Jesus o libertava espiritualmente. Os fariseus e mestres da lei, sentados entre a multidão, trocavam olhares carregados de julgamento. Seus pensamentos eram duros, embora não tivessem dito uma palavra. Quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Isso é blasfêmia. A indignação queimava em seus corações. Mas Jesus, que via além dos rostos, leu os pensamentos escondidos como se fossem livros abertos. Ele ergueu a voz, quebrando o silêncio tenso. Por que vocês cogitam essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados. Ou, levanta-te e anda. As palavras pairaram no ar como flechas invisíveis, atingindo cada mente que duvidava. A pergunta não exigia resposta imediata, pois todos sabiam que ambas eram impossíveis para homens comuns. Era como se Jesus expusesse a limitação humana diante do poder divino. E, ao mesmo tempo, mostrava que ele não estava ali apenas para aliviar dores físicas, mas para transformar a essência da vida. O paralítico, ainda deitado, olhava fixamente para o rosto do mestre. Seu coração pulsava mais rápido e lágrimas começavam a escorrer. Ele sentia algo diferente dentro de si. Um peso invisível estava sendo arrancado, como se correntes antigas finalmente se rompessem. A multidão, por sua vez, esperava com os olhos arregalados. O ambiente estava em suspense, como se toda a cidade aguardasse o próximo passo de Jesus. Então Jesus se inclinou um pouco mais para o homem e, com autoridade que não admitia dúvida, disse: para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Fez uma pausa que fez o coração de todos disparar e completou: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Era a ordem que ninguém ousaria dar, mas que todos desejavam ouvir. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até a poeira suspensa no ar parecia esperar. O paralítico, ainda imóvel, fechou os olhos por um instante, como quem reúne coragem para acreditar. Então, diante de todos, seus dedos se moveram. Depois, os braços. Em seguida, as pernas que por tanto tempo haviam sido prisioneiras da paralisia estremeceram, como se a vida voltasse a correr por dentro delas. Murmúrios ecoaram na multidão, transformando-se em gritos de espanto. O homem começou a se erguer,
primeiro apoiando-se com esforço, depois firme. Seus olhos brilhavam entre lágrimas e um sorriso tímido, mas cheio de incredulidade, surgia em seu rosto. O impossível estava acontecendo diante de centenas de testemunhas. E, finalmente, ele se levantou completamente. Diante do olhar de todos, ficou de pé pela primeira vez em tantos anos. A casa inteira explodiu em exclamações e gritos de assombro, como se o próprio céu tivesse descido sobre Cafarnaum. O homem olhou para suas próprias mãos, depois para as pernas que por anos haviam sido seu cárcere. Como em um sonho, deu o primeiro passo, incerto, mas firme. O segundo veio logo em seguida, mais confiante. A cada movimento, a multidão reagia com espanto, como se presenciassem a criação acontecendo diante de seus olhos. Lágrimas rolavam pelo rosto do ex-paralítico. Ele respirava fundo, como quem redescobre o corpo e a vida. Então, lembrando-se das palavras de Jesus, abaixou-se, pegou sua maca e a ergueu nos ombros. O objeto que antes era símbolo de sua impotência, agora se tornava troféu de vitória. A multidão, incapaz de conter a emoção, começou a glorificar a Deus em alta voz. Gritos ecoavam. Jamais vimos coisa igual. Alguns se ajoelharam, outros levantaram as mãos, e muitos choravam sem vergonha. O ambiente estava tomado por uma onda de reverência e espanto. Do lado de fora, o barulho já atraía ainda mais pessoas. Vozes corriam pelas ruas de Cafarnaum. "O paralítico anda! Ele se levantou!" Crianças repetiam a notícia como mensageiras, e a cidade inteira parecia despertar para a grandeza do que havia acontecido. No telhado, os 4 amigos observavam a cena com os olhos marejados. Eles não precisavam de explicações. Sabiam que o impossível tinha acontecido diante deles. E em silêncio, abraçados, sentiram que a fé deles tinha aberto não apenas um teto, mas também o céu. Dentro da casa, porém, as reações eram mistas. Muitos celebravam e glorificavam, mas os líderes religiosos observavam com rostos duros. Para eles, aquele milagre não era apenas cura. Era uma afronta à sua autoridade, uma ameaça ao sistema que sustentava seu poder. Mas o povo não pensava em teologia ou política. O povo via apenas o impossível se tornando realidade. Homens simples, mulheres cansadas, crianças curiosas, todos testemunhavam algo que mudaria suas vidas para sempre. Naquele instante, não havia argumento que pudesse apagar a verdade. O paralítico andava. Jesus, sereno, permaneceu onde estava. Não buscava aplausos nem temor, mas revelação. Ele sabia que cada gesto seu era mais do que um ato de compaixão. Era um sinal de que o reino de Deus estava entre eles. Enquanto muitos ainda discutiam se ele podia ou não perdoar pecados, ele já havia mostrado que tinha poder sobre corpo e alma. O ex-paralítico, com a maca nos ombros, atravessou a multidão. Cada passo era como uma pregação silenciosa. Ele não precisava de palavras, sua vida inteira falava por si. O que antes era vergonha, agora era testemunho. O que antes era fardo, agora era bandeira de libertação. E quando cruzou a porta daquela casa, o mundo nunca mais foi o mesmo. Porque todos sabiam, quem entra em presença de Jesus jamais sai como entrou. O homem saiu pela porta da casa como quem atravessa um portal entre duas vidas. Atrás dele, a multidão ainda gritava, chorava, glorificava. À frente, a cidade inteira começava a se reunir, atraída pela notícia que se espalhava mais rápido que o vento. Cada passo que ele dava era testemunho vivo de que a esperança não morre quando se coloca em Jesus. Pelas ruas de Cafarnaum, todos que o viam reconheciam sua figura. Quantas vezes já tinham passado por ele caído à beira do caminho? Quantas vezes desviaram o olhar de sua maca, símbolo de fraqueza? Agora, aquele mesmo homem caminhava firme, com a maca nos ombros, e seu corpo falava mais alto do que qualquer sermão. Os 4 amigos desceram do telhado e o alcançaram no meio da multidão. O abraço entre eles foi longo, carregado de lágrimas e risos. Não havia palavras que descrevessem a sensação. Tinham visto o impossível diante dos próprios olhos e sabiam que a fé compartilhada os havia conduzido até ali. Enquanto caminhavam juntos, o ex-paralítico pensava em sua família.
Imaginava o rosto da mãe, que tantas vezes chorou por ele em silêncio. Imaginava a alegria do pai, que tantas vezes tentou dar forças, mas também desanimou diante da realidade. Agora, ele não voltaria como um peso, mas como prova viva da graça. Cada esquina por onde passavam era tomada por assombro. Alguns se ajoelhavam, outros tocavam sua roupa, muitos apenas choravam em silêncio. A cura não era apenas dele, era de todos que testemunhavam aquele milagre. Ao chegar em casa, o encontro foi arrebatador. Seus familiares correram ao vê-lo de pé, e o abraço que se seguiu foi como um rio represado que finalmente se solta. Lágrimas molhavam os rostos, e os gritos de alegria misturavam-se com orações de gratidão. O lar, antes marcado por tristeza e limitações, agora se tornava altar de celebração. Ele ergueu a maca diante de todos, mostrando-a como quem ergue uma bandeira. O objeto que antes era prisão, agora era troféu. Cada olhar fixo nele sabia que aquela cama jamais teria o mesmo significado. O que antes lembrava dor, agora seria memória de vitória. Mas havia algo ainda maior do que o movimento das pernas, a leveza da alma. Ele sabia no íntimo que não fora curado apenas por fora, mas também por dentro. O perdão recebido era como o vento que varria a poeira acumulada em anos de culpa e desesperança. Os 4 amigos estavam ali, em silêncio, observando. Talvez nunca percebessem a grandeza do que haviam feito. Talvez para eles fosse apenas um ato de amor. Mas diante de Deus, foi fé viva, fé que rompe tetos, fé que abre caminhos até o impossível. E assim, aquela história ecoou não apenas em Cafarnaum, mas atravessou gerações. Porque não falava apenas de um corpo curado, mas de um coração restaurado. Naquele dia, o telhado foi rompido, mas o que realmente se abriu foi o céu. Olá pessoal, novamente Pastor Frank, fico muito feliz que através desse canal Bastidores da Bíblia, nós podemos compartilhar alguns vídeos, algumas mensagens ilustradas através de vídeos da Palavra de Deus. E nesse vídeo que você acabou de ver, né, de participar, relata sobre um paralítico. E esse paralítico, ele era paralítico desde que nasceu. Então, ao longo do tempo, imagine a dificuldade, né, ou as dificuldades, para melhor falar, que ele passou. Mas o interessante é que, ainda nesse tempo, ele descobriu alguns amigos que tinha, né? Então, Jesus estava sempre pronto a realizar, como está hoje, também pronto a realizar qualquer pedido nosso, qualquer desejo do nosso coração, desde que esteja alinhado com o seu propósito. Propósito de Deus, propósito de Jesus, meu propósito é sempre glorificar o nome de Deus. É Deus ser glorificado aqui na terra. Então, Jesus estava num lugar pregando, ensinando a palavra, que era o ministério, a vida dele. Ele veio para isso, falar do plano de Deus, para resgatar a humanidade. E aquelas pessoas acreditavam, gostavam de estar junto de Jesus. Porque, como eu falei no vídeo anterior, Jesus é água viva, é água da fonte. Então, onde ele está, coisas acontecem. É maravilhoso estar com Deus, estar com Jesus. Mas como que o paralítico ia chegar até lá? Já tinha a casa cheia, muitas pessoas, não tinham como entrar pela janela, não tinha como acessar a porta. Mas os amigos desse paralítico foram muito ousados. Eles deram um jeitinho de conduzir o paralítico até lá. Quando ele chegou lá, eles se depararam com uma grande multidão. Jesus estava dentro da casa, dentro do imóvel, mas eles tiveram uma ideia muito ousada, que só verdadeiros amigos conseguem pensar dessa forma. Eles acessaram o telhado, por cima do telhado de alguma forma, eles abriram o telhado, comunicaram com Jesus, conectaram com Jesus. Jesus viu a tamanha fé daqueles homens e disse: desça o paralítico. Eles desceram ele. Quando o paralítico chegou lá, Jesus falou: filho, pega a tua maca e anda. E assim foi feito. E a Bíblia diz que foi grande a glória de Deus naquele lugar. As pessoas foram edificadas, inspiradas, maravilhadas. Poderão participar de mais um milagre, poderão ver
mais um milagre de Jesus. Sabe, você tem amigo. Jesus, quando te gerou, quando te projetou, ele gerou você com um pacote completo. Tudo certinho. E é muito importante valorizar os nossos amigos. Sabe aquele amigo que você não ligou, faz muito tempo que você não tem contato? Liga para ele, tenha contato com ele, sabe? Até o próximo vídeo. Se você gostou dessa palavra, de compartilhar essa palavra de forma tão simples, não muito aprofundada teologicamente, porque o objetivo é esse, é a simplicidade, a gente se conectar. Dê um joinha lá, apresente esse vídeo para os seus amigos, para que faça a inscrição, esteja inscrito ali e apresente os nossos vídeos. Próximo vídeo está vindo aí, está no forno já. Deus ele tem nos inspirado a fazer e eu te espero até lá, em nome de Jesus. Graça e paz, que Deus possa abençoar tremendamente você. Até o próximo vídeo, será tremendo, será poderoso. Amém. Um beijo no coração.